eu faço um trabalho nas comunidades quilombolas, de reconhecimento, de fortalecimento nas comunidades. Eu chegando ali e falei assim, olha, ela me abraçou e falou, isso aqui é da nossa cor. Mas quilombo, quem deu esse nome quilombo foi o companheiro Zumbi. Zumbi, que foi o primeiro herói nosso, que saiu da igreja católica, foi criado dentro da igreja, e ele via os negros passando necessidade, ele saiu e foi formar o primeiro quilombo, que nem Alagoas. E aí tem vários zumbis aqui na região, aqui mesmo morreu, né? Eu falei lá mesmo em Conquista, que a minha mãe a história dela serve do povo. Todas as pastorais e trabalhou. As comunidades quilombolas têm uma especificidade geral. Eu falei lá no encontro, e se eu pegar aqui a minha região, e pegar Lajinha, que é em Piripá, e pegar aqui o que eu passei lá no sul, vocês passaram aqui também. Então a gente quer reconhecer a comunidade por identidade. Amanhã ou depois você vai chegar lá, você mora onde? Eu moro no quilombo São Domingos. É isso que a gente quer que vocês falem. Não fala que mora na comunidade. Vocês passam de ser da prefeitura aqui, depois que é reconhecido, e passa a ser da União, do governo federal. Você é patrimônio do governo federal. Você recebe uma carta, uma certificação e um atestado, atestando que vocês é quilombola e declarando que vocês é quilombola, que faz parte hoje da União. Então vocês vão ser igual, vocês não vão ter inveja do Pelourinho. Sabe que o Pelourinho Salvador é do governo federal. Ele recebe recurso do governo federal. Então nós passamos a ser quilombola, que tem a certificação, a gente passa também a ser do governo federal. As políticas chegam, mas chega com outra visão, não como assistencialismo. Não. A gente vai chegar como dever, como direito que a gente tem. Então, gradativamente, quando a gente vier fazer essas discussões aqui, a gente vai falando para vocês dos benefícios que tem. O que acontece? O meu trabalho, gente, é ouvir a comunidade. Então, quem é que vai me contar se aqui na comunidade teve gente que fugiu de alguma fazenda aí porque estava sendo maltratado? Quem é que vai me contar? Isso aí foi o que aconteceu. Quem que vai contar? Pois é. E tem gente que não valoriza os idosos, né? Olha aí. Eles são a memória viva. Então a gente vai ter que contar com a memória, com a lembrança das pessoas mais idosas da comunidade. Então nós vamos resgatar a história de vocês, a história da comunidade. Como é que surgiu essa comunidade? De onde que as pessoas vieram? Vocês disseram que é a 5ª geração aqui, né? E pelo que eu pude perceber, é uma família só, pelo sobrenome. Eu também. Então, de início, quando a gente chega, a gente já percebe indícios de que a comunidade é quilombola, né? Remanescente de quilombo. Então, é de difícil localização a comunidade, né? É um pouco distante. A gente observa um monte de serras, né, que dificulta o acesso. Porque, lógico, como é que você vai fugir também, né? Então, todo mundo vai ver, né? Como é que você vai fugir para um lugar que todo mundo vai ver? Não pode. Tem que ficar escondido. Então a gente sabe que essas comunidades são assim mesmo, de difícil localização. Eu sempre tive muita ligação com o pessoal do São Domingos, por isso, porque o pessoal ia para casa da minha avó, quando era festa religiosa, São José, Nossa Senhora, Minha avó falava ficava um bocado na casa. Na Quaresma nós passávamos a Semana Santa. Até o cantinho de Savana, realmente. Espalhava o colchão, pegava o colchão do dia. Tem a companhia dela aqui que tá mais nós aí. Isso foi uma parte da história que passou, e que com certeza, cada dia que passa, cada vez que a gente avança na história, nós vamos ver isso ficando para trás e diminuindo cada vez mais, que é o desejo de todos nós, né? E aí o seguinte, esse resgate da história é importante, voltar às suas origens, conhecer as suas origens, conhecer de onde você veio, né? Qual foi o tronco de onde você veio, é importante, e principalmente a organização em associação, como Débora e Nelson disse, como eles disseram, é importante organizar em associação, porque a partir daí é que os benefícios podem chegar.
E uma coisa eu quero deixar clara aqui, vocês podem ter certeza que podem contar com a prefeitura, podem contar comigo, não só como prefeito, como cidadã, como amigo de vocês, né? E contar com as secretarias, com os funcionários. Nós estamos aí prontos para apoiar, para ajudar no que for possível, para que as coisas aconteçam e caminhem normalmente. E aí, vocês estando dispostos, como disse Nelson, né? Vocês têm que querer, vocês que vão dizer se querem ou não, nós estamos prontos para ajudar. Mundo de diferenças, Mortugaba enxerga a igualdade. Então a gente está proporcionando esse e mais outros projetos, todas as escolas, a gente trabalha o preconceito para acabar, erradicar de uma vez preconceito, porque isso a gente não quer, não faz parte da nossa conduta, é uma coisa que a gente quer combater a qualquer custo em Mortugaba. Então hoje a gente tem esse trabalho e o nome do projeto é esse. Em um mundo de diferenças, Mortugaba enxerga a igualdade. Mas a gente também, enquanto sindicato, e eu também enquanto ser humano, a gente tenta trabalhar essa questão do preconceito em todos os lugares que a gente vai. Eu sempre digo que o movimento sindical, para mim, foi uma escola de vida, porque é um espaço onde a gente tem para trabalhar todas essas questões. Não só a questão do racismo, mas qualquer tipo de preconceito. Né? Acho que a gente precisa respeitar o ser humano e enquanto irmãos. Né? E me colocar à disposição de vocês, enquanto vereadora, as pessoas que me procuram sabem que eu tenho procurado estar presente na comunidade sempre que sou solicitada, né? E colocar também à disposição, apesar do presidente do sindicato não estar aqui, ou melhor, coordenador, porque não é só a associação, viu, não, os que trabalham hoje com coordenação, mas a gente também não trabalha com presidente, sim com coordenação. A comunidade também é assim, né? Então, Agora... não está aqui, mas eu tenho certeza e posso falar que também o sindicato entra nessa empreitada, né, para ajudar a comunidade em precisando. E eu, enquanto vereadora, estou aqui. Caso precise, estou à disposição para o que vocês precisarem. Né? Essa daqui é uma das cercas, né, que os escravos fez há mais de 300 ou 400 anos atrás, né? Então, quando o pessoal ia dividir as suas terras, né, eles faziam a cerca, a divisão, né, através das pedras, né? E os escravos é que tinham que fazer essa cerca para eles, né? Essa cerca aqui, mais ou menos, ela tem, né, 1 quilômetro, né, de cerca de pedra. Ou mais, né? Aquela... Aqui antigamente tinha uma barragem que era construída aqui, próximo dessa árvore, né? Então, aí para cima era a colônia dos negros. Então, para cima eles não tinham uma cultura, a cultura que existia na época era Bananeiras, né? Que recebeu o nome primeiro, antes de São Domingos, como comunidade Bananeiras, né? E aí vieram outras duas, novo nome. Origem de quilombo, né? Nossos antepassados, as duas primeiras casas aqui, né? Como é dos tataravós meus, né? Manuel Canudos e Malmédio, né? Então eles residiram aqui, né? E como ele era, né, da origem negra, então quilombo porque, né, lugar onde refugiavam os negros, né? E o nome porque quando eles chegavam naquele lugar refugiado, ele pedia proteção a um santo, né? Eles tinham devoção também, né, à Imaculada Conceição, como hoje também, né, uma data muito importante, dia 15, né, dia de Nossa Senhora. Então, eles pediam a proteção de um santo. E o santo que eles pediam a proteção foi São Domingo, né, o Santo Negro, né? Então, aí o nome São Domingos. Porque eu nasci aqui nessa comunidade e fui crescendo. Os meus pais moravam aqui, não moravam aqui nessa casa, mas moravam embaixo.
né? Então, eu tá há 70 anos que eu moro aqui nessa comunidade, porque depois do meu nascimento, eles não mudaram para outros lugares, não. E eu cresci e casei e estou, até essa época que eu estou de hoje, aqui, graças a Deus, e quero permanecer. Dentro da casa de compadre Joaquim, ali embaixo, que não tinha estrada, primeiro para a gente vir, nem quase para andar assim de a pé, né? Depois que o padre José e Egídio veio aqui, é que a primeira missa se celebraram debaixo de um pé de café, ali na casa de seu Miguel. E não tinha estrada, então eu peguei a enxada, chamei o tio meu Zé Fiale, o tio Manelo, uns 3 dele, e fui cavar o menos para a gente andar de a pé, mas nem podia andar de a pé. Você vê, gado, onde Jesus passa, tem o trio que dá o menos para passar. E essa comunidade aqui não tinha. E a dificuldade que encontrava, porque o povo não tinha compreensão, não. Eles queriam assim, dente por dente, como se diz, olho por olho, né? Olho por olho queria vingar, né? Daquelas pessoas, se eles pedissem uma coisa, eles queriam, e a gente ou falasse uma coisa e a gente dissesse que não, eles queriam fazer vingativo, né? Então, era uma dificuldade para mim. Eu alfabetizei, naquele tempo era primeiro Mobral, depois integrada, né? 7 anos. Aí depois, mais aquelas crianças de 7 anos acima, como não tinha escola primária na região, poderia colocar, né? E depois, quando foi 88, a gente conseguimos a escola primária aqui, né? Eu consegui, né? Foi uma benção, né? Foi uma realidade. Mas nisso foi onde eu enfrentei a maior discriminação. Mas venci. A nossa cor, né? Bate com as, né? Cor dos negros, né? Então, e pelas histórias do passado, né? A gente sabe que a gente é descendente dos quilombos. Um Mamébio, né? Era daqui mesmo, né? Agora vieram o Manelo, que eles falam Canudo, né? Trouxe umas filhas, né? Uma que é a Clara, a primeira casou com o Raimundo, né? Depois a Benedita, né? Casou com o Isidoro, mas o Isidoro não era daqui. O Isidoro veio com o Inocêncio, é filho do Inocêncio, e o Inocêncio veio do Rio do Gavião, assim meu pai conta, a Martinha, né? A Martinha era sem ser viúva e o Inocêncio era viúvo. Casou já lá, aí a Martinha tinha o Jovencio, trouxe o Jovencio que era criado dela, e aí veio ela ficou morando ali nesse lugar da igreja, mas o Inocêncio não era daqui não, eram pessoas de longe. Também tinha o João, que eles chamam, pode citar? Pois é, né? Tinha o nome do João, que eles tratam Priá também, né? Foi vindo para aqui, né? E aí chegou, falou que ele ia trabalhar, chamava o finado meu avô Raimundo patrão, né? Aí o finado meu avô Raimundo já era filho do Mamébio, né? Então, assim, ele conseguiu ficar, mas conseguindo ficar com uma treta, né? Querendo devorar o finado meu avô, né? Porque era dono da terra. Aí ele chamava patrão, trouxe 3 filhas. Uma filha é a Gizuína, que casou com o Isidoro, aqui, e a outra filha, e as outras 2, uma é Maria, que acho que até lá quem é que sabe se o senhor não conhece, que eles não gosto de chamar ninguém por apelido não, né? Mas acho que o homem era cortador Toicim, sei que a Maria, ele chamava ela Maria Toicim, né? E a mãe da Filomena, né? Que é a mãe da Filomena foi casada com, meu Deus, eu esqueci o nome do corpo, né? A primeira letra é I, mas eu esqueci o nome dele, né? Então também foi vindo para aqui, mas não é para esse lugar aqui, mas não era daqui, né? Como tinha o João Gago, veio, que chamava, que aquele dia eu não citei, porque eu esqueci, né? Mas tinha a Bastiana, né? Tudo foi vinda do Mucambo, aí de Gerais adentro. Então, eles vindo de lá dos Gerais adentro, né, para aqui, eles ainda carregou o tio meu, né, porque aí as filhas dele, 2, né, uma pegou Sarapião, que era daqui, né, casado, e a outra pegou o tio Jovencio, né, e entraram e voltou para essas terras dela. E a Bastiana, que eu até esqueci de falar aí com essa coisa, ficava com 2 homens com ela, né, o Sarapião
e ficava com o José, que era marido dela, mas vieram tudo para cá, mas não que eles vieram daqui. Aqui foi só uma família que era daqui. Mas eles também não poderiam contar, segundo a tradição, né, que eu precisei dos mais velhos, eles não poderiam contar de onde eles estavam vindo, porque eles tinham medo e receio de tornar, né, ser voltado ao trabalho escravo, escravizar, não ficar ali, né, então se é aquele lugar do fugitivo, dos negros, que é quilombo, né, eles tinham que ficar em receio, aí eles aí a gente não tem como é que foi a tradição, de onde veio, nenhum, e foi feita até uma pesquisa. Os mais velhos daí não falava assim, eu vim de tal região da África, né, de onde fui. Eles não poderiam contar por isso, porque eles tinham, a gente descobriu que eles tinham medo e receio, porque se era, né, descendente de escravo, não poderia contar, eu estou vindo de tal região, né? Não poderia contar. Entendi. Pode falar. Pelos conhecimentos que eu tenho, né, que os negros tinha a senzala ali no sítio, né, Odilon, né, que lá acho que ainda tem alguma coisa, né, que conta, né, que relata os troncos, né, dos escravos. Então, muitos escravos que refugiavam ali, teve coragem de sair, né, de lá fugido, e aí que vieram para cá. E eles vieram, pelo que me informaram, que eles vieram do Portugal, né. Gostoso numa festinha na noite de São João. Para aqui com minhas amiguinhas lá no céu dançou balão. Leve um barquinho, aí um vinha, né? Leve um barquinho pra gente embarcar. Aí esse que vinha falava, afasta um pouquinho, deixa-me passar. Afasta um pouquinho, deixa-me passar. Agora aquela filha que estava e a outra filha respondia outra vez. Gostosa uma festinha na noite de São João. Balaquei com minhas amiguinhas lá no céu dançou balão. Aí o outro do meio da filha estava parado, né? Agora elas falavam, leve um barquinho, ele vinha também balando, né? Pra gente embarcar. Ele falava, ou ela, afasta um pouquinho, deixa-me passar. Então, Ok. Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar. Justamente o que eu ia dizer para vocês, quando eu falei que eu queria concluir a minha fala, justamente para falar dessa importância. Porque o que está acontecendo aqui hoje, nós temos muito a agradecer a Nelson e a Débora, porque eu olhei isso em números e vi que a Fundação Cultural Palmares, ela estava até comentando com o Heráclito, do Eriene, que a gente estava vindo no carro, que o Brasil tem 2.847 comunidades reconhecidas como quilombola. E certificado, que é o que vocês estão agora, não é, Nelson? Certificados são 1.800 e alguma coisa. Então vejam só, o trabalho foi bem feito. O trabalho de investigação que a historiadora fez, o trabalho, a experiência que Nelson tem na área, com documentação, certificando de que a comunidade é quilombola. Então, para vocês verem que a memória, a história levantada aqui, ela foi reconhecida pela Fundação Cultural Palmares e vocês estão não só reconhecidos, porque reconhecimento saiu logo, né, Nelson? Depois é que vocês foram certificados, publicou isso no Diário Oficial e como o Nelson colocou na fala dele, isso aqui passa a ser patrimônio da União. Não é só Mortugaba, isso aqui já é um patrimônio cultural da União. Então, vejam só a dimensão disso e a importância. E na oportunidade, porque eu não vou voltar a falar mais, eu gostaria aqui de justificar a ausência de Cássia, que vocês convidaram com muito carinho, o Santino falou sempre, Nelson, nós convidamos para que ela estivesse aqui hoje, ela está sabendo que vocês estão hoje recebendo a certificação. Quando a gente vê a pessoa que trabalha diretamente nos congressos dentro dele, as pessoas têm que estar olhando naquele nome daquela pessoa, vendo aquela pessoa que faz as coisas por ordem de lei, para nós depois saber corresponder, até mesmo como eleitor, como amigo,
reconhecer o direito das pessoas, e ver que as pessoas trabalham para a gente, trabalham para o crescimento da Eu acho que gente. assim, a comunidade em si ela tem que estar muito feliz. Quando a comunidade se desenvolve, quando acontece uma ação na comunidade, né, que a gente sabe que é de interesse da comunidade, mas o entorno também acaba se beneficiando, né? Eu acho que isso é importante salientar, né? E dizer também que vocês agora estão com um documento que pode estar ajudando vocês muito, agora também depende da associação. Inclusive, Leo, a associação foi foi o primeiro passo. Porque se não, aqui não tinha, não tinha associação. E aí, quando a gente veio fazer o levantamento do que precisava, primeiro passo, associação, né, Nelson? Tem que se criar uma associação. A ILN articulou isso tudo, junto com o Santino, vocês se organizaram, formaram a associação está caminhando bem, senti que nos membros da associação existe aquela necessidade, aquele reconhecimento de que é importante a associação funcionar bem, porque tudo isso, o primeiro passo para ser reconhecido como quilombo, aqui o São Domingos, era a associação que vocês não tinham e passaram a ter. O presidente da Fundação Cultural Palmares certifica a comunidade de São Domingos, localizada no município de Mortugaba, que se autodefine como remanescente de quilombos. Aí eu queria chamar Santo, que é o presidente da associação, o prefeito Heráclito e a nossa vice-prefeita. Você olhou para cá, Estou até emocionado, né? Na verdade é o seguinte, eu acho que você sabe agora a importância, né? Aumentou mais a responsabilidade da comunidade em função desse documento aqui. Tá? Então eu quero também, em nome da administração, parabenizar a comunidade. A gente sabe que é uma luta, né? Tem a luta burocrática até se chegar aqui por uma trajetória, um caminho muito longo, muito grande, mas vocês estão de parabéns e quem sabe, vocês podem servir de exemplo para que outras comunidades, também com características quilombolas, tomem a coragem, né, de se assumirem e de se autodefinirem como quilombos mesmo, descendentes lá do grande Zumbi dos Palmares. Vocês estão de parabéns, viu? Nelson, com o esforço que ele fez, ele está fazendo direto, Leo, né, que há mais de 4 anos que Leo tentava fundar a associação aqui e nunca conseguia. Mas através de Nelson, ela nunca parou, desistiu, né? E conseguiu, e nós estamos aqui, né? Hoje, graças a Deus, estamos sendo certificados. Só tenho que desejar parabéns para todos, né? E muito obrigado. O aviso é muito importante que agora de mão Ô sereia, hoje a comunidade São Domingos é reconhecida quilombola, graças à luta de Dona Clara Fialho, aqui na nossa comunidade, ô sereia, eu vim de Areias, voltei para o sertão, aprendi a amar, um aperto de mão.